Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o vídeo é com a Sofia. E nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista dela da adaptação e da mudança gigante, né, que é vir aqui pro Canadá. Então, como que ela se sentiu, como foi o processo para ela, expectativa e realidade, mas do ponto de vista dela. Então, mamães e papais aí que têm filhos e estão fazendo essa mudança, eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante para vocês. Então, continua assistindo aí. Então, vamos começar assim. A Sofia nem sabe como que vai ser, nem eu, na verdade, a gente não fez nenhum script, né, para esse momento. Mas vai ser um bate-papo mesmo, é bom porque daí vocês vão pegar bem a reação dela, né, e o ponto de vista dela verdadeiro, né, sem ser falseando. E eu queria perguntar, Sof, pra gente começar esse bate-papo, tem muitos pais, né, que ficam na dúvida de como vai ser a adaptação do filho, quando vem, quando muda de país. E eu quero que você explique pra eles, vamos voltar lá, tipo, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né, 1 ano e meio atrás não, né? Porque 1 ano e meio atrás foi quando a gente veio. Mas o nosso processo de preparação para você começou antes. Quando a gente falou para você que a gente queria mudar de país, eu quero que você explique para eles qual foi a tua reação. Você devia ter uns 9 anos, 9 e pouquinho, 9 né? ou 8 anos, quando vocês falaram que queria vir pro Canadá. Acho que você tinha recém feito 9. Que agora você vai fazer 12, né? Então 9 e pouquinho. Eu quero que você fale o que passou na tua cabecinha, qual foi a tua insegurança. Assim, no começo eu não sabia que era verdade. Eu falei, deixa, né? Depois eles vão esquecer o plano e tal. Só que daí, quando eu vi que tava começando a ser verdade, eu fiquei pensando, tipo, e meus amigos? E como vai ser lá na escola? Eu não vou ter ninguém. Eu não vou saber falar o idioma. E no início a gente tava pensando em ir pro Canadá, ou seja, eu sabia que no Canadá falava inglês, só que eu nem imaginava que eu ia falar francês. Eu soube que eu ia falar francês 2 meses antes de eu vir pro Canadá. Porque o que acontece? A gente achava que a Sofia poderia ficar numa escola anglófona, porque na verdade ela já fazia inglês na escola que ela estudava no Brasil. Embora não falasse, né, filha, muita coisa, não, era o básico do básico. E eu evolui bastante em inglês. Eu sei que a gente não tá falando disso nesse momento, mas eu evolui bastante. Por mais que eu não saiba falar ainda, eu evolui. E sabe compreender mais, né? Uhum. Mas enfim, só um parênteses, né? Então, a gente falou pra ela que viria pro Canadá e que tal, ela tinha que aprender o inglês e tal. Tanto que o Igor, na época, também tava estudando o inglês em si, porque a gente achou que o inglês ia ser melhor. Mas depois que a gente começou a estudar os processos de imigração, quando a gente conseguiu entender bem o Quebec, a gente viu que seria melhor que eles aprendessem o francês, né? Tanto o Igor quanto a Sofia. Eu, no meu caso, eu tinha que aprender o inglês ainda porque meu college não tinha opção de ser em francês, porque eu já tinha pago, enfim, no meio do caminho, né? Que a gente descobriu e entendeu bem os processos. Eu tive que continuar, mas isso não isenta de eu ter que aprender agora, que é o que eu tô fazendo. Mas voltando a falar da Sophie, aí a gente sentou com ela e conversou. Falou, olha, você não vai mais estudar inglês lá no começo, você vai ter que aprender o francês. Inclusive a gente colocou ali o Duolingo pra ela fazer no celular, né, filha? Pra ela saber o básico do básico, né, filha? Falar um bonjour, ça va. Pra ela não ficar tão assim, nunca vi isso na minha vida, sabe? Então a gente sentou com ela e falou, olha, Sofia, o projeto tá acontecendo, né? A gente já começou ali com a documentação, mesmo porque ela foi vendo as coisas acontecerem, porque uma coisa que eu e o Igor sempre prezamos era para que ela participasse de todos os processos, para que ela fosse fazendo parte daquilo ali. Então, desde o primeiro momento, assim, fechamos com a empresa, a gente já contou pra Sophie e já foi conversando com ela. No começo, eu me lembro que logo que a gente falou isso pra ela ficou meio triste ali no primeiro dia, porque ela ficou com medo da questão de ficar longe da família, longe dos amigos,
de não saber se comunicar e tal, tudo isso que ela já comentou. Assim que nós fizemos o processo, que a gente iniciou o processo, a gente foi incluindo ela. Então, tudo que nós fizemos, a gente colocava ela. Por exemplo, fechamos lá com o pessoal da agência, aí a gente falou pra ela, e marcamos o exame, aí a gente já ia no caminho conversando com ela, falando, imaginando como ia ser. Aí a gente viajou para São Paulo para fazer a biometria. E daí ela foi vendo que era bem real, né? Eu fiquei um pouco preocupada porque eu não sabia que ia ser tão rápido, entre aspas, mas eu não sabia que ia acontecer assim, tudo na mesma hora, ao mesmo tempo. E aí a gente fez biometria, aí ficamos como família, né, na expectativa pro visto ser aprovado e tal, porque daí depois passou acho que um mês, assim, ela começou a curtir a ideia, né? E eu acho que o mais difícil no processo foi não contar para a família, que a gente tinha feito um acordo de não contar enquanto o nosso visto não fosse aprovado. A gente fez isso, então era difícil, né, a gente encontrar os familiares e tudo mais. E eu pensava, ai meu Deus, acho que a Sophie, em qualquer momento pode soltar alguma coisa, né? E graças a Deus ela é super madura, assim, e daí deu tudo certo, conseguimos guardar o segredo. E logo que saiu o visto, aí foi bem legal que a gente contou, a Sofia participou da surpresa. Então, todos os processos eu envolvi a Sofia, ela sabia de tudo, em nenhum momento a gente privou ela de qualquer informação, né? Sim. E conta aí, Sophie, depois que você assimilou a ideia da mudança, como que foi, assim, pra você, sabe? Qual que era a tua expectativa chegando aqui? Como você imaginou que ia ser? Se foi melhor ou se foi pior? Como que foi a adaptação com o clima, com as pessoas, com a cultura, com a comida, né? Conta aí o teu ponto de vista. Assim, quando eu fiquei ciente que... Quando eu tava no avião, eu já comecei a me perguntar, e quando for meu primeiro dia de aula? Eu vou ficar sozinha, eu não vou conhecer ninguém, não vou falar o idioma. Só que eu não imaginava que ia ter tanto brasileiro na minha escola. Então, isso foi bom e também num sentido ruim, né? Porque daí eu fico conversando em português, mas aí no primeiro dia eu achei que ia ser, nossa, eu ia ficar sozinha no recreio e tal. E se vocês voltarem lá nos vídeos de antes que eu fiz um vídeo com você sobre a minha escola, eu vou contar que na primeira semana, a amiga que eu fiz no primeiro dia de aula faltou toda a semana, ou seja, eu fiquei sozinha a semana inteira. Nesse dia foi um pouco triste, sabe? Então eu já tava meio que pra baixo, daí eu falei, será que vai ser assim pro resto do ano, sabe? Então, meu primeiro dia de aula foi muito melhor do que eu imaginava. Porque aí eu já fiz amigas e tal, eu já fiquei no recreio com elas. Em relação ao clima, claro que é bem frio, né? E o calor também é bem calor. Então, pra mim não fez muita diferença, sabe? Só mais no inverno, porque tem que colocar muita roupa todo dia, sabe? Só que pra mim é normal, é inverno. Agora, pelo menos, pra mim é isso. Eu não lembro muito bem como eu tava me sentindo quando eu entrei e pisei o pé no Canadá, que tava frio. Mas hoje, pra mim, é normal. Assim, com a comida, bem normal. Praticamente é tudo não é o mesmo gosto, mas dá pra substituir, mas a comida do Brasil é muito melhor, né, gente? Desculpa aí, mas é muito melhor. A cultura é que eles são fedorentos. Não, filha, fala direito, não é bem assim, né? Não, aqui é um mix de culturas e o hábito deles é não tomar banho todos os dias, né? Então acaba que fica um odor, né? Principalmente no calor ou no inverno, quando tá em lugar fechado, você sente mais. Então isso daí é bem estranho, mas isso também tem no Brasil. CC, gente, tem em todo lugar. Tem, mas o Brasil era um outro, assim, né? Aqui, normalmente, se você entra num lugar fechado, pelo menos uma pessoa vai estar poluindo o ambiente, entendeu? Enfim, mas isso, vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte, porque não Enfim, vamos entrar o que mais que detalhes. tem de diferença cultural, assim, que você tenha reparado? Dos teus amigos quebecois, das pessoas que moram aqui há mais tempo, não precisa nem Eu ser tenho amigo quebecois. quebecois.
Na escola, no regular, não tem ninguém que é quebecois? Não precisa ser amigo, best friend, mas pode ser uma pessoa que você conhece, né? Tem. Eles têm algum hábito estranho. A alimentação deles, por exemplo, é super diferente da nossa. Porque, por exemplo, no almoço, nós comemos a comida. Arroz, feijão, carne, macarrão, essas coisas. Eles não, eles comem um lanchinho, né? Um quitute. Na verdade, depende. Normalmente é americano que faz isso. Os canadenses, eles comem comida, mas é uma comida bem saudável. Tipo, é uma cenoura, aquelas pequenininhas. Na verdade é um snack, né, filha? Não é bem tipo assim, arroz Não, mas tem, e tal. não, Na tem verdade, arroz. gente, Eles comem, que eu vejo longe da escola, é arroz integral, cenoura, normalmente alguma carne e salada. Porque de resto eles não comem, tipo, é bem feijão, raro. por exemplo, eles não comem. Não, eles não comem. Eles comem o feijão doce normalmente na manhã, né? E daí depois na janta, no jantar, eles comem... Não sei, porque eu nunca vi, assim, eles jantando, mas... Eles comem alguma coisinha leve. Não é tipo igual a gente que come lasanha à noite, entendeu? Eles comem uma coisinha mais leve, então pode variar. Pois eles comem muita verdura aqui, gente. Verdura, Sim, salada, né? Desde criança, assim, eu percebo que eles comem muito isso, que é ótimo. E eles gostam, né? Eu posso até comer, mas não é uma coisa que eu vou estar, nossa, que delícia, quero comer hoje. Mas é que assim, é cultural, né? A gente cresceu assim, comendo arroz, feijão e fazendo todas as refeições de maneira exagerada até, né, gente? Agora é difícil a gente mudar esse hábito. Não é impossível, né? Quem quiser muda, nós não queremos por enquanto, né? Exatamente. Enfim, que mais, Sof, que você acha de diferente, assim, do Brasil, sabe? Como é que foi pra você? Eu acho que o que também é diferente é ter 3 recreios. E o horário das aulas, o horário da escola em si, do período colegial. Uhum. Mas É isso diferente. da escola em si, você já falou no vídeo anterior. Beleza, então se vocês Né? querem saber mais, ó. Sim, já vamos fazer propaganda do outro Exatamente, vídeo. vai no outro vídeo. Mas, assim, Sofia, vamos tentar resumir esse vídeo pros papais e pras mamães que estão assistindo. O que eu e teu pai falamos pra você nesse processo, antes da gente chegar aqui pro Canadá, que você acha que foi importante pra você não sofrer tanto? Porque, assim, a gente conversou com você várias coisas te preparando pra quando você chegasse aqui você tivesse a melhor adaptação possível, certo? Uhum. Você acha que isso deu certo, o que a gente fez? E o que você acha que foi mais importante nesse processo de mudança? Assim, realmente deu uma melhorada. E daí, por quê? Porque eles falaram que ia ter brasileiro, que eu ia se acostumar, depois eu ia ficar falando o idioma sem nem pensar mais em português, que é o que tá acontecendo agora. E tipo, foi muito bom, realmente. Realmente. Eles me ajudaram bastante. Hoje, como faz 2, 3 anos, porque quando a gente começou a conversar disso, ano passado fez 2 anos, então faz uns 3 anos, ou seja, eu não lembro muito bem. Mas eu sei que me ajudou bastante, porque quando eu cheguei aqui antes do meu primeiro dia de aula, na noite, assim, eu fiquei preocupada, porque eu não tinha falado que é pra eles que eu tava preocupada. Daí eu falei pra eles na noite seguinte, na noite anterior. Gente do céu, a pessoa não sabe. Na noite anterior que eu tava preocupada e tal, porque eu não sabia como ia ser. Aí eles me acalmaram e também oraram por mim, né? Pra eu me acalmar. E a mamãe não falou, mas eu sei que ela tava preocupada, porque quando eu entrei na escola, eu e ela tava com o olhinho cheio de lágrima. Nossa, o primeiro dia foi tenso. E papais, é muito normal a gente ficar preocupado, ficar aflito. Pode ser que o teu filho tenha um dia muito bom, como foi o da Sofia, mas pode ser que não também. Mas isso é uma fase de adaptação, né? Então, assim, no geral, a mudança, ela não é tão sofrida para criança, sabe? Só o primeiro mês, digamos assim,
Sim. que é casa nova, país novo, idioma novo e tal, mas a criança ela tem uma facilidade muito grande de comunicação. Então, assim, mesmo a Sofia não sabendo francês, ela dava algum jeito de se comunicar, né? Além do fato de ter brasileiro. Eu cheguei na escola não sabendo nada de francês, tipo, zero. Só sabia falar meu nome em inglês, tipo, a frase completa, meu nome é Sofia. Eu sabia falar inglês, a minha idade eu sabia falar inglês, meu país inglês, tudo inglês. Só bonjour que eu sabia que era, tipo, bom dia ou oi, né? Que eles usam os dois. Na verdade, é bom dia, mas eles usam pra tudo aqui, né? Então, se chegar aqui no Canadá e falar bonjour à tarde, eles não vão achar estranho. Ele é bom dia e boa tarde, não é igual o português que é separado, bom dia e boa tarde. Basicamente, né, como eu estava dizendo para vocês, teu filho não vai sofrer tanto quanto você imagina, sabe? Eu não vou isentar como que eu posso dizer, o sofrimento da criança. E até por isso que eu e o Igor, a gente já foi falando tudo de ruim que podia acontecer com a Sofia. Sofia, na escola vai ser difícil, você vai precisar estudar, você vai ter que se adaptar com a cultura, vai ser muito frio mesmo. A gente foi falando assim, sabe, todos os pontos negativos, a gente foi falando tudo antes de vir pra ela e foi dizendo, ó, vai estar muito frio, vai estar não sei o que, mas você vai poder brincar na neve, tem roupa que você coloca que vai te proteger. Então, sempre assim que você trazia o algo negativo, já vinha com o positivo, ou seja, trazendo uma solução para aquele problema, meio que evidenciando que tem problema, mas também tem solução e no final vai dar tudo certo. E graças a Deus, deu tudo certo com a Sofia, né? A Sofia tá bem. Perguntando, você quer voltar para o Brasil? Não, muito obrigada. Então, gente, ela não tem vontade nenhuma. Então, e ó, faz 1 ano e meio que a gente tá aqui. Então, na verdade, assim, poucos meses que a gente tava aqui, eu sempre perguntava pra ela, você tá sentindo falta do Brasil? Eu que não. E eu perguntava pra ela no sentido, assim, pra saber o que ela tava sentindo, né? E graças a Deus, logo assim de cara, ela falava que não, que ela gostava de morar aqui. E tem um ponto que todos nós aqui sofremos, que é a ausência da família. Sim. Mas que em nome de Jesus, muito em breve, a gente vai se Trazer reencontrar. eles pra cá, né? Exato, e também, tipo, matar a saudade, né? Enfim, é um problema que a longo prazo, né, obviamente, vai ser resolvido. Então, não se preocupa, né? No começo é muito difícil, pode ser, né, que seja muito difícil, mas o teu filho vai ficar bem. Hoje a Sofia fala fluente já o francês, com uma dificuldade ou outra, né, Sofia, de vocabulário, né, que às vezes alguma coisa muito específica, assim, ela ainda não vai saber e tal, mas, no geral, se ela precisar se comunicar aqui com qualquer pessoa em qualquer situação, ela vai saber se virar, né, embora ela não goste de ficar falando francês com a gente, ela fala muito bem, né, às vezes que eu presenciei, que nem agora ela tem algumas amigas que falam francês, né? Não necessariamente que são canadenses, que são quebecois, mas que são de outras nacionalidades e que juntas ali aprenderam o francês. Então acaba que muitas vezes se comunica em francês, né, Sof? Que nem a gente foi jogar vôlei ali com a amiga dela da escola e tal. E acaba que fica aquela confusão de idiomas. Né, elas falam português, a menina fala espanhol. Daí a gente não sabe. Daí ela assim, fala, a menina entende, mas aí às vezes responde em francês. Normalmente ela fala comigo em portunhol. E daí eu falo com ela em portunhol também. Ou às vezes eu falo em francês quando é uma coisa que, tipo, eu não tô afim de falar espanhol. Porque assim, eu não gosto muito de ficar falando espanhol. Mas não é nada contra, mas eu não gosto muito de ficar falando espanhol. Aí... Mas porque você não tem influência nenhuma, você vai no chutão. Exatamente. Ali, né? Não, eu sei falar espanhol porque eu aprendi ao longo do tempo, porque desde que a gente chegou, no meu primeiro dia de aula, eu fiz aquela amiga. E ela falava espanhol comigo, ou seja, eu já aprendi muita coisa nesses quase 2 anos que eu tô indo pra escola, sabe? Que quase 2 anos, filha? 1 ano e meio, quase 2 anos, vai. E daí,
Exatamente. E daí, então, eu aprendi muito mais espanhol. E Daí vai se comunicando É, em diversos exatamente. idiomas, mas o fato é que agora tem amigos que falam francês e ela pode se comunicar em francês tranquilamente e graças a Deus por isso. Agora, uma coisa importante que a gente ainda não falou, eu acho, naquele outro vídeo, é que ela vai mudar de escola. A Sofia vai pro secundaire, que é... Ah, minha filha, meu francês. Que é o 7º ano, né? Do 7º ao 9º. Não. É porque tem o secundário 1, o 2 e eu acho que vai até o 5 ou 4. Tem que procurar isso, mas vai até o 5 ou 4. É como se fosse o nosso 7º, 8º, 9º, primeiro do ensino médio. Não, Ensino médio, segundo ensino médio, terceiro terceiro ensino ensino médio. médio. Basicamente é isso. É como gente. se fosse no primeiro secundário, no secundário 1, tem o 7º e 8º ano. No secundário 2, eu acho que tem o 9º. No 3, tem o primeiro do ensino médio, se eu não me engano. Enfim, filhas. É isso, entendeu? Mas eu não vou... vamos adentrar porque a gente não tem sabe, certeza. exatamente. Então é isso, galera. É isso. Ela vai pro secundaire e agora o negócio começa a pegar um pouco mais. Não só por ir para o secundaire, mas por ir para o regular. Né, que eu lembro que naquele vídeo lá que a gente fez da adaptação da escola, inclusive eu recomendo para pais que não assistiram de ir ver esse vídeo. Naquele vídeo nós falamos sobre a adaptação da escola e tudo mais, e também falando da classe de ACOI, que é a classe onde fica ali todas as crianças que não sabem francês. Depois que a criança já está bem no francês, ela vai para essa sala regular, que é junto ali com todas as pessoas que já falam francês fluente, inclusive os Quando próprios... que a gente gravou esse vídeo? Ai, faz tempinho já. Foi Nem em lembro. janeiro, talvez? Não, foi no passado. Eu acho que foi mais ou menos em novembro ali, ou dezembro. Mas enfim, naquela época, eu acho que eu ainda não sabia que eu ia pro regular esse ano, no Não, colegial. havia uma previsão, porque eu lembro que você já É. tava ali num nívelzinho que a professora já tinha comentado alguma coisa. Só que eu tava ainda no nível 3 Quatro, ou acho. 4. Olha, acho que eu tava no nível 3 ou 4. E daí, eu ainda não sabia que ano que vem eu ia pro regular. Então eu tava assim, ó. Então eu tava de boa, sabe? Tipo, eu nem liguei, não vou pro regular. Só que daí depois, esse ano, mais ou menos ali em fevereiro, ela falou que a gente ia eu e mais 2 pessoas da minha sala ia começar a fazer visita no regular. Por quê? Porque a gente tem que se acostumar pra quando a gente chegar lá no secundário a gente não ficar desesperado, não saber o que fazer. E também pra ver se a gente tinha nível realmente pra ir pro regular, se a gente conseguia acompanhar e tudo. Então, acho que em março eu comecei a ir pro regular, tipo, quase todos os dias. Eu tava perdendo um monte de aula de matemática, meio que eu tava fazendo só ciências, que era a aula que tinha lá, e as outras aulas, menos matemática, que era o mais importante, porque matemática no secundário é um pouco mais difícil, né? Porque novo ano, nova escola, novo tudo. É bem como se eu estivesse começando do zero, mas sabendo falar o idioma. É praticamente isso, entendeu? E numa escola muito maior. E o bom da escola... Posso entrar mais no fundo na escola secundária? Que a gente grava A gente vai gravar outro vídeo sobre a escola secundária. Deixa eu começar o teu primeiro dia de aula, daí você conta a experiência na escola secundária, Tá. porque daí vai ajudar papais e mamães que terão filhos na escola secundária. Eu acho que vai ser interessante. Sim. Mas basicamente foi de boa, né? De boa, assim, obviamente que... Que algumas dificuldades ali ou aqui, né? Mas foi de boa. Mas o teu filhote vai sobreviver, Sofia sobreviveu, graças a Deus. Tá super bem, gente. Morro de orgulho dela falando francês, de ver que ela teve maturidade ali pra enfrentar, né, essa situação de mudança de país, mudar toda a vida dela. Porque por mais que seja uma criança, a gente tem que se importar ali com o sentimento da criança. Por isso que eu acho importantíssimo, pai e mãe, vocês falarem com o filho de vocês. Não acha que só porque é uma criança você não precisa ouvir eles e saber a opinião deles e saber o que eles sentem. Obviamente que não vai ser o determinante para você
fazer ou não fazer, né? Mas vai ser extremamente importante para você saber como preparar o teu filho, né? Se o teu filho estiver negando muito vir para cá, você tenta explicar ali, olha, não é bem assim não, você vai ter que ir, vai ser assim, assim, assado, mas olha os benefícios que vai ter toda essa mudança. Sempre trazendo o lado negativo, né, quando necessário, mas também trazendo a solução para a criança não achar que vai ser o fim do mundo, né? Aqui a gente fez isso. E deu super certo. Deu super certo. Agora tá aí uma moça, né, que... Gente, a Sofia, ela quase não... Ela tá... Como que eu posso dizer? Eu não vou dizer esquecendo o português, porque daí seria muito... Porque eu ainda muito consigo se falar, achando, né? entendeu? Eu ainda consigo falar, me comunicar. Mas ela tá se perdendo um pouco nas conjugações. Nossa, teve esses dias ela falou alguma palavra que eu falei, pelo amor de Cristo, não fala isso, que é um assassinato com o português, entendeu? Mas enfim, ela não tá esquecendo, tipo assim... É que algumas palavras específicas eu não específicas, mas às vezes eu tô esquecendo de como Conjugar. Não é acho que conjugar isso. muito bem, mas eu sei o verbo, só que eu não sei. Eu sei mais ou menos como se conjuga. Ah, vai, conjugar, não sei conjugar. Eu Mais tenho fácil razão. falar assim. Mas basicamente é isso, né, Sophie? Vamos finalizar esse vídeo tranquilizando os papais e as mamães que vai dar tudo certo, não se preocupa, né? Tenha todo o cuidado necessário para cuidar ali e falar com teu filho, mas não deixe de fazer por ele, porque eu tenho certeza que estar aqui é muito, muito, muito importante e vai agregar demais no futuro dos nossos filhos, né? Sim. Eu tenho certeza que a Sofia, daqui mais um aninho ali que ela tiver já no regular, que começa agora em setembro, mais um aninho ali, ela já vai estar falando inglês e francês e português. Tudo bem? Vai estar conjugando errado o português? Maybe. Mas depois, se for necessário, ela faz umas aulas de português também e tá tudo bem, né? Mas Gente, que vergonha fazer aula de português, a minha língua maternal. Mas no momento a prioridade é que ela fique muito, muito, muito fluente no francês e no inglês, né? E no inglês também, obviamente. E ela sabe se comunicar no português, a gente se comunica aqui em casa. E mais pra frente, quando esses outros dois idiomas forem, assim, extremamente fáceis pra ela, daí a gente coloca ela ali pra aprender ali, conjugar os verbos em português de novo. Mas no momento não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é ela estar bem, feliz e garantindo, né, um futuro ali melhor, né, com benefícios. E vocês mudando pro Canadá vai ter várias mudanças, porque se você pegar a turminha quando a gente veio, vai ter muita diferença, principalmente no tamanho, né? Água. Porque eu não sei se vocês sabem, né, mas eu tô maior que ela. Pois é, aqui no vídeo fica aí normal, porque no vídeo tá parecendo que você é menor que eu, mas é porque ela tá assim, ó, deitada lá no sofá. Mas a Sofia tá maior do que eu, gente. Vocês acreditam? E ela chegou aqui com carinha de neném, né, Sofia? Faz parte, né, galera? A gente vai ficando velho e vai ficando encolhido também, né? Então, faz parte. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho super importante que vocês escutem da boca dela, né? Porque eu falar uma coisa, outra coisa é ela mesma contar, né, o que ela sentiu, como ela entende toda essa mudança. Eu acho que talvez se você tiver um filho um pouquinho maior e puder mostrar esse vídeo também, eu acho que vai ser legal ouvir de outra criança, outro adolescente, pré-adolescente aí, qual que é a experiência, como é de fato vivenciar, né, na pele essa mudança, e eu espero que possa ajudar vocês. Então é isso, que Deus abençoe vocês e Um beijo!